Pronto. Então vamos lá. Queria, enfim, boa noite a todas, todos. É uma alegria aqui estarmos com os nossos convidados, Rodolfo Moura e Flávio Tavares. E hoje a gente vai dar sequência a uma conversa que começou na semana passada sobre o que é o grande tema deste semestre no curso Habitação e Cidade, né? Que esse é um curso de especialização, né, uma pós-graduação lato sensu, na Escola da Cidade. E, e aí, nós, neste semestre, vamos fazer enfim, a equipe toda aqui, ela vira como se fosse uma equipe de ATIS, né, de Assistência Técnica em Habitação e Interesse Social, e neste semestre especificamente, nós estamos trabalhando a ideia de plano, né? Um plano urbano e pensando que para qualquer processo de regularização o plano é uma prerrogativa, né? Enfim, é básico. E aí é, houve esse encontro feliz, no meu entendimento, né? É, com esse movimento que já tem acontecido, do qual eu tenho, né, feito de alguma forma parte, tal, João também, enfim, Rodolfo já interagiu, que é ali no Alto Cadaval, ali, né, em Carapicuíba, que está nesse processo mesmo de resistência, né, a uma série de ações que a gente pode dizer, muitas delas, enfim, vamos dizer assim, que já nascem obsoletas, né? E que são em desacordo com tudo que a gente tem acreditado como possibilidades para as áreas urbanas, para as nossas paisagens. E então esse grupo aqui ele vai se tornar né, uma equipe de apoio, vamos dizer assim, né? Que vai fazer avançar algumas ideias que já existem aí no ar. Nós vamos aprofundar um pouco a compreensão daquele território, e também produção de material para que o movimento ali no Cadaval tenha ferramentas também, né, para poder, enfim, angariar esforços, né, enfim, em busca de recursos. Então, o objetivo, né, é um pouco esse. O curso, atualmente, ele se coloca como, já está na sua 16ª edição, né, já existe desde 2019, e, e ele sempre teve essa ideia de pensar a habitação e a habitação como uma maneira de se fazer cidade, né? Ou como um dos pilares, vamos dizer assim, né? Para a produção da cidade, inclusive a habitação entendida para além da moradia, né? Mas é a moradia, a infraestrutura, são os equipamentos, e tudo isso configura a habitação ou a ideia do habitat humano, né? E aí, o curso sempre teve vamos dizer assim, chave, né, de trabalhar com a produção da habitação ou compreender, Vamos trazer aguardar. insumos, apoio para pensar a habitação a partir do poder público e dos movimentos sociais, né? Então, como é que nesse composto essa habitação pode ser produzida de maneira, enfim, que vá ao encontro, né, dos desafios socioambientais, enfim, que enfrentamos, né? E, e aí, nos últimos tempos, nós acabamos que também como um esforço de apoiar e de fazer avançar né, essa prática do ATIS, né, entre nós, assumimos que já era em alguma medida o que fazíamos, mas não chamávamos assim,
e assumimos que tínhamos aqui um treinamento em ATIS, né? Então, temos uma parte do curso que se dedica mais à escala das melhorias, né? A partir de áreas que já têm um nível importante de regularização, e uma parte do curso se dedica a pensar planos, que são básicos, como eu falei, né? Para processos de regularização e que, né, ao longo do tempo, vão chegar também nesse estágio da, das melhorias, enfim, de alguns projetos, de edificações, de provisões, enfim, e de ajustes para as moradias existentes terem condições mais salubres enfim, um pouco nessa linha. Então, dizer que nós temos pensado nos bairros populares, né, já há 16 anos, né, e, e o Cadaval, o Alto Cadaval, sobretudo, ele entra um pouco como um bairro que, né, e, na verdade, são alguns bairros ali, mas, enfim, a gente pensa como uma parte da cidade ali, e vamos aprofundar e vamos encontrar ali, de repente, alguns perímetros, alguns trechos para serem aprofundados com mais vigor. E então, acho que com isso, espero ter clareado um pouquinho para né, Flávio e Rodolfo, assim, o estado enfim, o estágio em que estamos, né? E, e aí, enfim, uma alegria, porque né, nesse momento, né, nós estamos, a ideia é conversar sobre esse programa, né? Enfim, Periferias Vivas, nos quais, ou no qual vocês dois estão envolvidos, né? Um como coordenador e o outro como diretor, né? Enfim, o Rodolfo que está, de algum jeito, indiretamente, ou, enfim, você vai explicar um pouquinho mais, Rodolfo, conectado. Mas, inclusive, nós vamos ter o edital que foi do ano passado, né? Aquele que foi lançado no ano passado, como uma referência para o trabalho aqui, né? Então, num certo sentido, nós estaríamos preparando o material para um edital, ou até a partir de um edital já, vamos dizer assim, concedido. Assim. Então, na verdade, nós estamos um pouco nessa chave que estamos. Então, queria agradecer muito em nome da Escola da Cidade, em nome do curso nosso aqui. Maria Tereza, que é também coordenadora, entrou, eu não sei se caiu, ela está em trânsito. E então, Rubem, eu e Maria Tereza, e os colegas todos aqui, enfim, que compõem o grupo da edição deste ano. Temos alguns também, enfim, algumas pessoas que aderiram, que nós fizemos uma divulgação como uma conversa aberta, né? E aí, passo a palavra para vocês. Não sei quem que vai falar primeiro, Rodolfo ou Flávio? Li, eu vou começar. Estão me ouvindo bem? Maravilha. Perfeito. Então, Então, então a vamos palavra lá. é sua. Eh, Vou contextualizar, a gente dividiu aqui. Acho que eu imagino que o Flávio tenha já ficado muito contente eh, com a sua fala, com a perspectiva do curso, do que vocês estão pensando, né, como proposta aplicada, né, que vai ao encontro do que a gente vem desenvolvendo como política pública no Ministério das Cidades, principalmente na Secretaria Nacional de Periferias, que é da onde a gente fala, né? Eu vou iniciar, antes de fazer a apresentação que a gente construiu aqui em conjunto, lembrar algumas coisas que são importantes para a gente aqui, né? Saber que a gente está num ministério que foi recriado a partir do terceiro mandato do presidente Lula, um ministério que tinha sido extinto, né, no governo anterior, que foi criado, né, no primeiro mandato do presidente Lula, extinto no governo, perdurou pelos governos Lula e Dilma, e foi extinto a partir do governo anterior. E é recriado. Ele é recriado com algumas temáticas que já existiam, com secretarias que já existiam,
como a Secretaria Nacional de Habitação, de Saneamento, de Mobilidade, Desenvolvimento Urbano. E aí tem essa inovação, que dentro de um ministério recriado tem uma secretaria nova, que é a Secretaria Nacional de Periferias. E aí, a partir desse pano de fundo, né, que a gente que a gente vai construindo política pública que tem foco nas periferias. E aí vocês vão ver, eu chamei o Flávio às pressas, assim, depois do convite, depois entendendo melhor as possibilidades, falei assim, olha, o Flávio vai dar uma contribuição, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, muito mais do que a minha própria fala. Mas eu vou compartilhar a tela aqui, vamos ver se vai dar certo. Aproveitar que você está trocando, pondo a tela aqui, e falar que Mãezana entrou, queria saudar a Mãezana, maravilha que está aqui acompanhando a gente. Mas, Ana, vocês estão vendo? Se eu apresentar, Está dando para ver, sim. tá dando para ver Ah, desse perfeito. jeito? Agora na apresentação, modo apresentação. Também. Legal. Eu não vejo vocês, então se vocês. Ah, dá para fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Tem uma telinha aqui do lado, aí eu acho que eu consigo dividir e ver vocês. Eu fiz essa breve introdução e vou falar. A gente dividiu essa fala em três momentos, em três partes. Uma primeira que tem relação. Ah, eu vou virar aqui que eu olho vocês. Junto tudo que eu falo com vocês. Boa, agora tá bom demais. Em três momentos. Uma é de introdução aqui da secretaria, das suas ações, de como a gente está estruturado. O Flávio vai entrar na perspectiva do plano de ação Periferia Viva, o que ele é, como se dá e que tem uma ligação direta com o que vocês estão construindo. E aí, no final, eu vou fazer algumas reflexões a partir do que o Flávio trouxe sobre o Cadaval, sobre o território que eu já visitei, e aí vou contar um pouquinho dessa história e como eu vejo as possibilidades de intervenção. Tá ok? Vou lá. Alguém tá com um microfone aberto aí. A gente tem um dado, a gente tem alguns dados que nos apoiam, né? Acho que esse é um dado que a gente tem discutido agora mais recentemente, que o Brasil tem mais de 11 mil favelas, onde vivem cerca de 16 milhões de pessoas, cerca de 8% da população brasileira. Eu não sei se a maioria é de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, mas quando a gente discute esse dado, né, para o Brasil, com certeza eu acho que deve vir à mente de vocês o que é a favela, o que é o território periférico, que às vezes vai muito além. Sara, vou pedir para você fechar para poder falar aqui também. Obrigado. Então, voltando nessa linha, eu acho que no imaginário, no nosso imaginário, quando você discute a favela, ou quando você discute, quando alguém vai discutir de qual quebrada você é, de qual local você é, de qual comunidade você é, às vezes elas vão, às vezes não, na maioria das vezes ela vai além do território ou dos limites definidos pelo censo, como o que é favela. E geralmente aí o Flávio vai falar um pouquinho do território periférico entre carências e potências, mas aqui a gente, nesse dado, né, é muito refletido as carências da infraestrutura urbana que está relacionado a viver ou ao residir, morar nas favelas brasileiras. Eu acho que esse é acho não, tenho certeza, que é o locus da Secretaria Nacional de Periferias. E junto com esse locus da favela e da periferia, eu acho que a gente vem a responder uma, uma fala, uma afirmação do presidente Lula, ainda em campanha, eu acho que muitos devem ter ouvido ele dizer da necessidade de combater as desigualdades, investir em políticas sociais e colocar os pobres no orçamento.
ele tem feito isso, né, e o governo federal, por meio dos seus ministérios, tem feito isso de diferentes formas. Particularmente, eu acredito que a Secretaria Nacional de Periferias vem dar um outro tom nessa institucionalização de colocar os pobres no orçamento. Acho que vai além de da voz, né? Acho que esse não é da voz, o que o nosso secretário vem falando há muito tempo, né? É escutar o que as periferias já estão gritando e já estão fazendo por si só, muitas vezes pela ausência do Estado. E aí com, compete essa construção entender que foram essas diversas motivações que deram origem à Secretaria Nacional de Periferias. Desde a urgência da retomada de investimentos em políticas urbanas, cada vez mais com espaços e condições de vida deteriorados, que hoje, e a gente tem discutido muito isso, dos impactos das mudanças climáticas e como elas têm incidido de maneira mais agressiva, mais desigual nos territórios periféricos, permeabilizar o Estado e as políticas públicas, as práticas e iniciativas em curso nas periferias, né? A periferia, talvez não institucionalmente, mas produz muita política pública na ausência do Estado, então é entender o que a periferia produz, que pode ser resgatado ou potencializado pelo Estado, e uma urgência de legitimar o Estado e as políticas públicas da forma entender, né, e os territórios entenderem, principalmente as pessoas, né, compreenderem da onde vem, como são, quem de fato está promovendo essas discussões, que está levando esse lema de colocar o pobre no orçamento e o que eu comentei aqui, de ter uma política institucionalizada para isso. E acho que isso tudo vai convergir com essa necessidade de posicionar as periferias no centro da agenda do governo federal, de colocar e trazer investimento de diferentes ministérios, diferentes pastas, diferentes políticas públicas no mesmo território. Eu vou já mais dois e vou passar para o Flávio, só para também entender qual que é essa concepção, ou qual que é a estrutura da Secretaria Nacional de Periferias, né? A nossa liderança, que o nosso secretário é o Guilherme Simões. O Guilherme Simões vem do movimento popular pela reforma urbana, pela luta de moradia, é, morador de uma periferia de São Paulo, né, que é o Grajaú. Então ele traz uma bagagem muito potente de luta e de reconhecimento do que é construído na ausência do Estado, como eu já comentei, e de força e de potência das periferias brasileiras. A gente, por mais que tenha nascido, né, essa secretaria nova, a gente tem competências que já versaram ou já passaram, andaram por outros locais da administração pública federal. Uma delas é a urbanização de favelas e a regularização fundiária, que hoje na secretaria é liderada pela Júlia Bittencourt. A Júlia, ela tem 3 coordenadores gerais, um deles, que é o Flávio, que está aqui com a gente, é muito, né, um dos principais responsáveis pela discussão dos planos populares, pela assessoria técnica, e que de novo reafirmo, vai ter uma contribuição, vejo que vai ter uma contribuição enorme para o que vocês estão tocando. Eu tenho feito uma outra ponte, uma outra perna, né, tocado, né, uma outra perna da secretaria, que é o Departamento de Mitigação e Prevenção de Risco, que tem um olhar, primeiro, né, um entendimento que a gente está tocando uma política de prevenção antecipatória, mas que tem um foco que recai, e aí vocês também buscar no ideário de vocês, né, quem são os mais atingidos no momento pelo risco e no momento do desastre. O desastre é o que passa na TV, né, o que veicula na mídia. Mas quem está em constante situação de risco, que vive nas áreas de risco, ou que mais está ligado a esse problema,
são os moradores das periferias brasileiras, de fato, isso eu tenho certeza absoluta, né, do que eu estou falando. Então, é um acerto muito grande do governo federal do presidente Lula criar essa secretaria e, além de criar essa secretaria, tocar políticas novas, inovadoras e também resgatar políticas que estavam em outras pastas e dar centralidade para que elas acompanhem, discutam e tenham centralidade, como eu falei, nas periferias, favelas, comunidades urbanas, em que a gente quer incidir fortemente. Só para vocês terem uma noção de valores, de orçamento, né? A gente tem o programa de aceleração do crescimento, que nesse governo, né, na atual gestão, se chama Novo PAC. A gente teve outros PACs, né, durante os governos Lula e Dilma, mas houve agora uma nova conformação do PAC, tentando não repetir erros do passado e trazer é, novidades, construções novas. A Secretaria Nacional de Periferias ela é responsável por três modalidades do novo PAC. Uma delas é a urbanização de favelas, onde que tem a centralidade do programa Periferia Viva. Hoje eu diria que o programa Periferia Viva é o guarda-chuva da Secretaria Nacional de Periferias e ele tem uma centralidade na urbanização de favelas. A gente acabou de selecionar e está contratando mais de 5 bilhões de reais em investimento em urbanização de favelas. Esse que eu estou tocando são as obras de contenção de encosta para redução do risco de deslizamentos. A gente está contratando 1,7 bilhão de reais para as obras de contenção de encosta. E a gente também toca, e quem está à frente o departamento da Júlia, que é a regularização fundiária, em que a gente, que aí não envolve infraestrutura física, né? Por isso que o valor também é menor, vinculado a esse programa, mas com 300 milhões de reais alocados em novos contratos de regularização fundiária. Acho que é isso que eu tinha para dizer inicialmente, e aí passo para o meu companheiro Flávio para falar um pouquinho do que são os territórios periféricos na concepção da secretaria, que vai falar muito melhor que eu, e falar do plano. Flávio, você quer compartilhar você ou quer que eu compartilhe eu aqui? Você que manda. Tanto faz. Podemos seguir assim, se você Podemos quiser. seguir. Beleza. É, Bom, gente, boa noite. É, Antes de tudo, eu queria agradecer aí a oportunidade de estar falando com vocês, agradecer meu amigo Rodolfo pela generosidade de me colocar nesse espaço. É, eu sei que é de muito valor para ele, e eu sei que os espaços que ele participa em geral tem muita credibilidade com o trabalho que estão fazendo, e ele me comentou também um pouco, me situou no trabalho prévio, né, que vocês têm feito, de como esse momento aqui também significa alguma coisa no cruzamento, né, da secretaria com o caminho de vocês. Eu, como ele já me apresentou, né, eu sou aqui desse departamento que Júlia dirige, e nessa função que eu estou agora como coordenador geral de articulação e planejamento, a gente tem construído aqui mais à frente o programa Periferia Viva, né? E eu acho que toda essa esse acumulado, né, que vocês têm aí e o que a gente conseguiu construir até agora, a partir dessa introdução que o Rodolfo faz, é, vai dar o significado do que é essa política pública que a gente construiu e está rodando agora pelo país inteiro, que se chama Periferia Viva. Antes de entrar propriamente no programa, eu acho que faz parte dessa construção que Rodolfo vinha fazendo, a gente comentar um pouco sobre é, essa conceituação, né, dos territórios periféricos, porque o fato inédito, né, de se ter uma secretaria dedicada a esses territórios no país, né, dentro do governo federal, da estrutura do governo federal,
Não é um fato isolado, faz parte de uma construção, né, histórica. E também a gente tem discutido, por isso mesmo também nesses espaços, o valor, né, simbólico que carrega também essa terminologia. Pode passar, Rodolfo. A gente tem uma construção, né, muito enmarcada, né, na leitura de que esses territórios periféricos são lugares é, de carências, né? São sempre lidos como lugares estigmatizados, né? Pela sociedade em geral. Essa é uma leitura, inclusive, formal, que o próprio Ministério fez durante muito tempo para a concepção das políticas públicas, né? Porque são esses territórios, de fato, que têm as ausências ou as inadequações de infraestrutura urbana, de equipamentos públicos, e por isso mesmo essa política de urbanização de favelas, entre outras, surge, né, para dar vazão a esses problemas. E a eles se sobrepõe uma série de outras vulnerabilidades de várias dimensões que sobrepassam essa discussão apenas da vulnerabilidade da carência da infraestrutura, né? São por vários motivos que eu não vou me delongar aqui, e vocês bem discutem isso, sobre a desproporcional distribuição do orçamento na cidade, né? A fragilidade que esses territórios são tratados pelo poder público no diálogo e que conjuga com a omissão histórica de políticas públicas nesses lugares. Isso é fato, a gente lê isso, trabalha com isso, mas a gente achou importante fazer essa inflexão quando da criação da secretaria de discutir também esses territórios como lugares de potências, para a gente reconhecer essas identidades criadas nesses espaços, que são espaços que travam lutas por direitos e por isso mesmo tem um processo de agentes coletivos organizados cada vez mais criativo, por assim dizer, se é assim que eu posso chamar, e que estão formulando iniciativas que também são multissetoriais, né? Ou seja, ela responde também àqueles problemas que são multidimensionais a partir de vários âmbitos. E todas elas, o secretário gosta muito de colocar e se destacar, essas iniciativas populares são sementes de política pública, né? São políticas públicas, no mínimo, em potencial, né? Que cabe ao poder público, aos poderes públicos de uma maneira geral, analisar esta identidade periférica e incorporar isso na produção de uma política pública que de fato faça jus a essa realidade. Pode passar. É, E aí, por isso mesmo, eu acho que a gente gosta sempre de, antes de entrar no programa em si, destacar esse aspecto que a secretaria vem trazendo quando da sua criação, de mobilização e fomento dessas potências que a gente identifica no território, né? E aí, por isso que a gente tem lançado mão de uma série de estratégias na secretaria de diálogo e construção desse sentido simbólico de relação com essas potências, como a Caravana das Periferias, né, uma iniciativa que foi criada assim que a secretaria foi instituída, onde o secretário vai com grande parte da equipe até os territórios de periferia, conversar com as lideranças periféricas, reconhecer essas iniciativas que estão no território. A gente Óbvio, né? O Rodolfo colocou aí no início, são mais de 11 mil favelas no país. A gente não vai dar conta de visitar todos esses, embora a gente já tenha ido para mais de uma centena de territórios só nos primeiros 14 meses de secretaria. Hoje acho que já estamos quase batendo as 200 territórios periféricos já visitados. Mas a gente também lança mão de uma estratégia que é o Prêmio Periferia Viva, para que a gente possa, inicialmente, primeiro, reconhecer, dar escala a isso, a esse reconhecimento, que a gente vai, além da gente ir em loco, a gente é, conseguir identificar aquilo que está fora do nosso radar, né? E que pode inspirar as pessoas a se mobilizar, as pessoas a inscreverem. A gente
começar a perceber onde estão essas manchas, entre aspas, de potência nas periferias, além de, obviamente, retribuir, né, essa contribuição que esses agentes coletivos organizados estão dando para a redução das desigualdades nos seus territórios periféricos. E aí a gente premia mesmo. Esse ano são 150 iniciativas populares que estão sendo premiadas, cada uma delas com R$ 50.000. Enfim, e tudo isso, essas duas estratégias estão enmarcadas dentro da construção do mapa das periferias, que eu convido vocês, se vocês não conhecem ainda, a acessar essa plataforma, que tem reunido sistematicamente esses dados das vulnerabilidades, com também todas essas camadas que a gente está reunindo, construindo das potencialidades. Pode passar. E aí, a partir daí que surge esse programa, que Rodolfo já colocou também, é um programa guarda-chuva, né, estratégico dentro da secretaria, que tem como objetivo principal, assim, primordialmente, integrar as ações do governo federal para esses territórios de periferia, para melhorar as condições de vida, de acesso aos bens e serviços públicos e oportunizar a inclusão social e econômica nesses territórios periféricos, né? E ele se baseia em três principais pilares, né, que sustentam esse objetivo, né, do programa, que é essa componente da participação social e a gente acrescenta esse valor, né, da formação cidadã para que essa participação social seja acumulada desse processo formativo, desse processo dialético mesmo, né, de integração dessa população diretamente e indiretamente afetada pela produção da política pública na construção desse sentido simbólico da presença do Estado. Além do outro pilar, que está claro no objetivo geral, que é integrar as políticas públicas, né? O governo federal tradicionalmente já produz muita coisa que chega nas periferias, né? Esse governo, especialmente, como Rodolfo colocou no início, tem isso como mote, né? E isso está espalhado pelos diversos ministérios, mas quando a gente canaliza isso, a gente estrutura isso com o potencial que a secretaria tem de visão territorial, que já é o terceiro pilar, a gente consegue integrar essas políticas de maneira mais efetiva. Vamos passar. E aí a gente construiu um modelo lógico, esse é o arranjo principal do programa, né? Esse é um arranjo que já está em funcionamento, parte daquele conjunto que Rodolfo mostrou dos mais de 5 bilhões de reais selecionados vão ser aplicados aí dentro dessa lógica, dentro dessa estratégia que eu vou explicar para vocês, né? Como se dá? Primeiro eu falei que o eixo, né, da infraestrutura urbana, que foi tradicionalmente abordado pelo Ministério das Cidades, a gente faz essa leitura, essa análise crítica com o surgimento da secretaria, que ele efetivamente não vai dar conta de fazer a transformação que as periferias precisam, e aí a gente lança a mão de outros três principais eixos que compõem também, vamos dizer assim, esse cardápio de soluções, né, para a transformação desses territórios periféricos, que são os equipamentos sociais, fortalecimento social e comunitário, e a inovação, tecnologia e oportunidades. A gente acredita que a conjunção desses quatro eixos pode ser efetivamente transformadora para esses territórios periféricos. E aí, como a gente faz isso, né? A gente tem, a partir da secretaria, é, em parceria com a Casa Civil, né, da Presidência da República, coordenado essas ações federais, né? A gente tem feito um périplo aí pela esplanada para a gente identificar que ações são essas que chegam nas periferias e a gente está montando agora, muito em breve, o presidente também vai anunciar, instituir por decreto esse modelo aí, uma governança interministerial, que é esse arranjo, né, federal que vai produzir uma matriz de ações dentro desses quatro eixos que vão estar disponíveis para esses territórios periféricos. Mas tudo isso ainda no modelo do governo federal, de alguma maneira distante, né, desse modelo de política pública da ponta do território, quando se chega efetivamente à materialização dessa política. E é por isso que a gente também desenha dentro desse arranjo, integrado nesse círculo,
as ações territoriais coordenadas. E é nessas ações territoriais coordenadas onde a gente lança a mão de uma estratégia também nova, inédita, dentro do manual da urbanização de favelas, que é a condição, ou seja, a obrigatoriedade de instalação em todos esses territórios periféricos, que vão ser objetos do programa, de um posto territorial, que logo mais também eu vou falar um pouco mais sobre ele, que é justamente a âncora, né, que a gente está chamando a âncora local, que vai permitir essa integração desses agentes do território que já estão compondo esse território, esse tecido social, esse tecido organizativo, com um arranjo de assessoria técnica, onde a gente também, Ministério das Cidades, vai financiar dentro desses contratos. Então, é obrigatória a presença desse posto territorial, recheado, vamos por assim dizer, de uma equipe de assessoria técnica que vai poder fazer a conjugação, a leitura desse espaço para a transformação disso a partir de um plano de ação. E é por isso que a gente insere, né, nos nossos manuais, nos nossos normativos, esse novo instrumento que a gente chamou de Plano de Ação Periferia Viva, que é justamente o instrumento que vai poder coordenar a ligação desse círculo aí entre as ações federais coordenadas e as ações territoriais coordenadas. Pode passar. Esses são os quatro eixos que eu já falei, pode passar novamente. Esses quatro eixos a gente está montando, né, uma matriz, aqui é uma breve síntese, assim, só um exemplo para vocês. A gente já tem hoje 14 ministérios, além da Presidência da República com a Casa Civil e o Ministério das Cidades, ou seja, totalizando 16 ministérios que vão ter, né, as suas ações, né, destrinchadas dentro desses eixos que a gente vai repassar para esses entes locais, para, através das assessorias técnicas, fazer, executar esse plano de ação Periferia Viva. Pode passar. É, só um desenho mesmo ilustrativo para vocês imaginarem isso na prática, né, acontecendo. A gente está tratando, né, sempre de um território periférico, ou seja, o proponente, né, os estados, governos estaduais ou governos municipais vão apresentar, né, aqueles territórios periféricos prioritários para a ação de intervenção nas suas realidades locais. A gente lê esse território periférico como essa macro área, ou seja, essa área maior que não necessariamente está vinculada a uma alta vulnerabilidade urbanística, né, uma alta precariedade urbanística, mas é um território periférico como um todo, que se entenda enquanto território periférico, enquanto identidade periférica, e aí pode passar, Rodolfo, a gente incluso nesse território periférico, nessa macro área, aí sim há uma área que tem mais precariedade urbanística, onde se foi tradicionalmente, inclusive, outrora, que se investiu o grosso do recurso, né, para fazer a urbanização integral. Então, a gente não vai deixar de fazer essa urbanização integral, pelo contrário, é o nosso know-how, é o nosso foco, mas a gente vai ler esta área de urbanização integral incluída dentro de uma área maior que também precisa de outras intervenções não tão radicais, vamos dizer assim, mas também precisa de outras intervenções que vão compor um mosaico de soluções, pode passar, para esse território. Então, a gente tem nessa, nessa componente, né, quando a gente instala o posto territorial, a gente, né, enquanto financiador dessa política, né, obriga esses entes a instalar esse posto, né, esse espaço físico, onde vai poder integrar ali, né, a comunidade com o poder público, com todo um trabalho social, né, que já é tradicionalmente recorrente nas operações do Ministério das Cidades. E esse novo agente, né, de assessoria técnica territorial, a gente vai ter esse locus aí da produção participativa desse processo. Pode passar. Esse posto territorial a gente lançou um guia, logo mais eu mostro a vocês também, e a gente tem, enfim, indicado, né, para os tomadores, está normatizado, inclusive isso. Ele pode ser instalado desde equipamentos públicos, né, escola, posto de saúde,
pode ser, enfim, destacada, uma residência, uma edificação qualquer que esteja nesse território periférico para ser o posto territorial, numa casa, num conjunto habitacional, na própria associação de moradores, quando isso se legitimar, um container, uma praça, enfim, dependendo do caso a caso da intervenção. Pode passar. E aí, com isso, o plano de ação operando, né, ou seja, fazendo essa costura entre a urbanização integral dessa área, mas também essas tessituras no tecido urbano, né, seja de produção habitacional, de melhoria habitacional, construindo equipamentos comunitários, articulando, né, um viário para interligar com essa cidade, vamos dizer assim, mais formal. A gente tem, de fato, uma explosão de intervenção que vai poder possibilitar essa integração entre a cidade formal da cidade informal. Pode passar. Então, isso gera, né, o que a gente pretende trazer, inclusive com o próprio nome do programa, né, essa ideia da periferia viva, da periferia que contempla é, todas ou as principais, pelo menos, demandas desse território, de maneira articulada, de maneira integrada, com as diversas políticas que o governo federal tem para esses espaços, né? O nome Periferia Viva faz, inclusive, alusão, né, a essa condição histórica, né, de que o Estado, a presença do Estado, inclusive com o posto territorial ali, significa essa vivacidade da periferia, que muitas vezes, em alguns momentos, foi lida, né, a presença do Estado, ou ainda é lida por muitos territórios periféricos, como sinônimo de morte mesmo, né? Então, pode passar? Já para encerrar mesmo aqui a minha participação, eu queria só mostrar que a gente tem esse plano de ação como instrumento principal, né, que eu falei para vocês, e isso está, vamos dizer assim, compilado as principais diretrizes, instruções para esses entes públicos que vão receber o programa neste guia, né, que é uma espécie de cartilha orientativa mesmo, um manual que vai orientar como essa equipe de assessoria técnica deve produzir algumas etapas desse processo, assim como os próprios entes públicos também, como eles devem abordar essas essas ações. Isso está disponível, gente, também. Rodolfo já rapidamente está colocando aí o link no chat para vocês. Está disponível em PDF. A gente tem também algumas versões físicas que a gente tem distribuído para assessorias técnicas, mas, sobretudo, agora, principalmente para os entes públicos, a Caixa Econômica Federal, todos os, vamos dizer assim, os partícipes, né, do poder público, para que eles se capacitem nessa nova visão que o programa traz. Pode passar. A gente tem algumas etapas, só para um gostinho, assim, um sumário, né, do que tem esse guia, pode passar. Está dividido, né, nessas etapas aí, em 7 etapas, né? A primeira etapa do plano de ação é fazer justamente essa organização do processo participativo, né? Definir as instâncias, estratégias de comunicação, de como isso vai se dar. Depois, essa leitura eu gosto sempre de destacar técnico-comunitária, né? Ou seja, a gente sempre integrar essa visão da comunidade na leitura técnica desde o início. Depois planejar a estratégia de ação, como vamos agir com esse programa, essa operação tão complexa no território, ela precisa ser planejada. Depois, uma estratégia para elaboração ou mesmo adequação de projetos, quando o projeto já é apresentado previamente, né, pelo poder público, ele precisa de algumas adequações quando aquele posto territorial pousa ali, aquela equipe. E aí a gente tem o arranjo institucional e o plano de ação consolidado, que é a consolidação, na verdade, das todas as etapas anteriores, de maneira mais, vamos dizer assim, pragmática, com todo o desenho institucional montado. E aí, depois disso, a gente tem a ação tática, que é uma componente importante que a gente traz no plano de ação, que são pequenas intervenções de urbanismo tático, né? Mas, para além do urbanismo tático, intervenções que propiciem esse engajamento e mobilização para essas comunidades e tragam resultados efetivos e imediatos.
E, por fim, a mediação e a pactuação das etapas de projeto, né? A implementação disso, já no âmbito dos projetos executivos, é preciso também ser cotidianamente comunicadas, né? Não gosto dessa palavra, mas traduzidas também para a população que está sendo recebendo, depois de participar de todo um processo, né? Tão didático, depois que se transforma num projeto técnico, né? Num projeto muito detalhado que vai para uma empreiteira, precisa ter também essa comunicação direta e também é o plano de ação que vai se responsabilizar por fazer essa mediação. Pode passar. Então, a gente tem uma série de materiais de apoio, né, como o próprio guia, pode passar, que estão disponíveis também no site do Ministério das Cidades. Além do guia, que é uma informação mais didática, é um esforço realmente que a gente fez de estar disponível para o grande público. A gente também tem um manual de apresentação de propostas dentro dessa ação, ação 00T2, que a gente chama aqui, é a ação de urbanização de favelas, o Periferia Viva, sobretudo para os entes públicos, né, para os projetistas que querem apresentar, desenhar propostas para chamadas, né? A gente teve uma chamada agora anunciada no primeiro semestre pelo presidente Lula e tem a expectativa de também ter no próximo ano novas seleções do PAC que vão significar novos territórios integrando aí esse conjunto de ações. Finalizo aqui. Obrigado, gente. Estou à disposição para a gente dialogar. Acho que o Rodolfo vai fazer uma conclusão aí, né? Isso. É, acho que ali deu para ver que tem bastante consonância com a atividade que vocês estão tocando, com o que a gente tem construído como política pública, entendendo que no meio dessa grande força, trabalho despendido pela secretaria, também tem muitas dificuldades, né? Muito que a gente tem que vencer, muito a se vencer ainda com o que a gente tem construído aqui, porque o governo federal não faz a obra, né? Não faz a intervenção, né? O governo federal ele descentraliza o recurso, repassa o recurso, monitora, coloca os caminhos, né? Acho que isso aqui é definir os caminhos para a utilização desse recurso, mas a gente tem outras nessa tríade, né? Ou mais que uma tríade, outros atores envolvidos nesse processo, né? Desde da Caixa Econômica Federal, do governo municipal e estadual, das pessoas, dos territórios. Então, tem muita gente envolvida nesse processo que, por mais que ele seja, que a gente tenha tido um reconhecimento muito grande por esse esforço, a gente ainda tem muito que trabalhar e a gente está aqui para isso, tá? Para dizer que a Secretaria Nacional de Periferias está aqui para isso. Eu queria só fechar com duas imagens aqui. Eu não sei se o Li comentou, ou o João, em algum momento, a própria Manzana, não sei se ela teve numa aula anterior com vocês. Eu conheço o território do Cadaval, né? Em 2022, eu estava antes, né? Antes de estar no governo federal, eu fazia parte de um laboratório, ainda faço parte de um laboratório de gestão de risco da Universidade Federal do ABC, e a gente foi acionado para fazer um laudo de risco a partir de um processo que já estava em curso, de remoção de moradias, e em que uma das edificações que estavam resistindo ainda a esse processo de remoção era o terreiro que a Mãezana lidera, né? E ali a gente foi no sentido de produzir um contra-laudo, um contra-argumento, porque o argumento colocado ali é que a ocupação daquela edificação na beira ou na margem do canal é que estava gerando o risco e a necessidade de remoção daquela edificação. E aí o que a gente vai construir, o que a gente vai discutir ali, nessa perspectiva do risco, é que há uma corresponsabilidade, uma corresponsabilização
pelo processo que estava atingindo o terreiro, né, que é essa edificação que a gente vê logo na parte central da imagem aqui. E, então, tem um aspecto colocado que essa intervenção, aí a gente depois foi discutindo dentro do governo federal, tem discutido dentro do governo federal, a intervenção que iniciou como PAC também lá atrás de saneamento integrado do território, e que, segundo a Caixa, levantamentos que fez a Caixa, apontava que a partir próximo do terreiro ou dessa área não era um contrato PAC, mas aqui falo para vocês que está numa área que conjuga a intervenção como um todo. Então, sem querer apontar o dedo para a intervenção, pela forma de intervenção que foi concebida no passado, eu acho que um dos apontamentos de toda essa preocupação que o Flávio coloca aqui, e que eu gostaria muito que se efetivasse dessa forma, é que a gente continuasse tendo investimento nesses territórios, mas que ele não produzisse esse tipo de problemática, ou esse tipo de resposta que às vezes, ou muitas vezes, não é exatamente a que o território, né, a que as pessoas que estão lá naquele local gostariam de ter, como processo de urbanização, como processo de qualificação urbana, de melhoria, de redução de risco, dentre outros aqui, né? Então, acho que a nossa preocupação, por isso que eu também fiz a fala anterior, dizendo que tem vários atores nesse processo, que uma coisa é a escrita, outra coisa é o processo, outra coisa é a implementação dele, outra coisa. São muitos desses processos. Nem todos eles garantem por si só a execução de começo, meio e fim dessa política pública. Cada um tem a sua contribuição e seus responsáveis. Então, ele é um processo complexo e ele é historicamente complexo. E estou dizendo isso porque na promoção, isso eu já vi, e aí não só o histórico do Cadaval, de percorrer territórios periféricos, favelas, comunidades e processos principalmente envolvendo remoção de risco e também de formação de pessoas que vão tratar dessa temática, que quando você faz um desenho numa realidade, não ia falar numa abstrata, mas numa outra escala, numa escala de planejamento, ao riscar uma casa, né, ao remover uma faixa, ao liberar um viário, para o desenho, ele comporta bem porque a tradução da imagem também vai ser naquela escala. Mas a gente acaba esquecendo que a ideia ou a proposta é exatamente nas pessoas que estão dentro das casas, né? O foco é quem é a pessoa, não só a intervenção física. O secretário tem falado muito, eu falo com ele, né? Da política que eu toco de contenção de encosta, eu toco as obras de contenção de encosta. A gente tem falado muito que a obra não é de contenção de encosta para encosta. A obra são para as pessoas que estão lá. Então, acho que quando a gente está planejando, discutindo, avaliando, mesmo que de maneira teórica, de certa forma, tem que se ter essa preocupação de entender como que aquele meu desenho, que às vezes num programa, no papel, é um risco, é um X, é uma eliminação, ele tem um impacto, vai ter um impacto significativo para uma família. E aí a última que eu tenho aqui, que eu resgatei também, né? Essa aqui é uma foto de 2015, o terreiro. Não sei se vocês estão vendo meu mouse? Sim? Ou Estamos não? sim, estamos Não? vendo. Sim? O terreiro fica mais ou menos aqui onde eu tô com. Acho que era por aqui, nessa curvinha aqui. Aqui onde eu tô com a mão, em 2015, essa imagem de 2015. Essa é a imagem de 2024, mais atual. Talvez aqui, isso é uma impressão minha, uma opinião
exclusiva minha. A proposta é a ligação de um viário que parte aqui, eu não, se não me engano, é um shopping, depois vocês me comentam, vão lembrar, com a integração de outro viário. E o que estava na frente desse viário era a ocupação é, desse território. Talvez, e não vou julgar se o viário tem que existir ou não. O que eu posso julgar, que a gente pode discutir, é a forma da, talvez, se a forma da concepção da intervenção colocada aqui tivesse no passado essa estrutura que a gente tem discutido como plano de ação periferia viva, talvez a gente tivesse evitado eh, e compensado também da melhor maneira possível e atendido da melhor maneira possível todas as pessoas que estavam envolvidas ou estão envolvidas nesse processo ou nesse projeto, nesse empreendimento que passa pelo Cadaval. Acho que esse era o. Acho que a gente está no nosso tempo, né? Então, é, acho que esse é o recado que a gente tinha que dar. Vou interromper o compartilhamento. É, e queria, assim, a gente está aberto aqui, o Flávio, para conversar, ouvir de vocês. Eu acho que, Flávio, a gente pode conseguir. Ah, vou trocar aqui a câmera. Eu acho que a gente pode conseguir mandar para vocês também um, uns 2 exemplares, 3 exemplares aqui do plano, da cartilha do plano, né? Para a escola da cidade. Acho que faz sentido a gente ver aqui como faz isso, Flávio. Acho que não é nada muito difícil de fazer. E, e é isso. Aí depois a gente faz umas falas seguintes. Está com Muito bom. vocês. Ô, rapaz, maravilha. Queria agradecer muito aqui a apresentação, enfim, a delicadeza aí a generosidade. E até primeiro uma curiosidade, nós, no primeiro semestre, que eu comentei que fizemos o trabalho de melhorias, foi no Grajaú. Então, curiosamente, é a terra do secretário. Assim. Eu falei, nossa, as coisas estão, enfim, nessas coincidências que não são coincidências. E, mas eu queria, enfim, abrir um pouco aqui para a conversa, mas achei muito, enfim, muito bacana essa. eh, eu acho que a gente está começando a fazer circular esse material sobre o programa aqui, né, no grupo, né? Então, acho que vocês apresentaram algumas publicações que eu não tinha ainda notícia delas, então vai ser muito bom que a gente vai poder percorrer, né? E, e achei essa sua fala final, assim, particularmente eh, aderente mesmo, né? Sei que, não sei se Manzana ainda está aqui, acho que teve alguém que saiu, na Manzana está aqui também, que que a gente, que ela mesmo, né, em muitas conversas, assim, fala assim, quer dizer, era um território que tinha muitas questões, né? Tem muitas questões, mas né, pegando a foto lá de 2015, então, que seja, que você traz, pensando naquele momento, um território que tinha muitas questões que precisavam ser trabalhadas, né? Acho que a foto que você mostra, né, tem uma série enfim, de questões que saltam à vista, né? Questões que têm a ver com a salubridade de algumas construções que estavam ali, até relacionado ao próprio Cadaval. Mas Ana sempre, né, assim, trouxe essa inquietação, quer dizer, né? Existiam muitas questões colocadas ali, questões que precisavam ser trabalhadas. E, mas assim, a ação que acontece é uma ação, como você mesmo, né, enfim, já desvelou aí, né? É uma ação que tem a ver com o viário, né? É uma construção de uma avenida. Assim, independente do que estava ali, quer dizer, não existia esse cuidado, que é o que, né, a gente percebe em muitas frentes e agora aglutinadas aí desse jeito que vocês trouxeram aí nesse plano de ação, com esse encadeamento, com essa estrutura do posto territorial que
que já aconteceu com outros nomes, né? E agora, mas achei bacana isso, trabalhado como né, uma proposta, enfim, como política pública mesmo, né? E então é um pouco isso mesmo, né? Quer dizer, agora nós estamos assim fazendo a coisa, vamos dizer assim, tipo, num timing que não é o adequado, né? Quer dizer, nós estamos correndo atrás do prejuízo, vamos chamar assim, né? Tentando acolher os esforços de resistência diante de uma situação que foi absolutamente atabalhoada, aí, né? Para dizer o mínimo. Enfim, então, queria saudar aqui e, enfim, dizer que estou louco para saborear esse material aí que vocês. Enfim, achei linda a ideia de ter a versão impressa lá na escola. E, e é isso, não sei, queria abrir aqui para todos, todos estão começando a entender, então o Marcel já levantou a mão e João também. Bora lá, Marcel. Boa noite. Eu tô meio que servindo de escora aqui pro nenenzinho, mas eu vou falar bem baixinho aqui, bem rápido para não acordar. Rodolfo, obrigado, viu, meu amigo? Obrigado mesmo pela apresentação. Para nós foi enriquecedor e acho que a gente pode prosseguir um pouco mais nisso aí, para um pouquinho mais longe de Carapicuíba. É, eu não sei se eu entendi bem, mas acho que vocês, pela Federal do ABC, fizeram um estudo, né? Eu acho que foi o que eu entendi da sua fala. Eu andei dando uma pesquisadinha nesse processo, vi que essa situação no Cadaval tem alguma legislação prevista desde 2011 e que essa ocupação já apresenta nas imagens de 2002. Então eu queria entender, primeiro, aquela imagem que você mostrou do da área em específico, da Mãezana, se era naquela condição mesmo e em que época do ano que estava aquela foto. Se era na época do inverno, na época do verão. E na segunda situação, se você consegue encaminhar alguma informação a mais, porque o município de Carapicuíba é meio que tem uma certa dificuldade de obter dados de lá. Se você puder nos encaminhar o seu estudo de lá para nós, vai enriquecer demais a nossa discussão aqui. Obrigado. E acho que, bom, eu só para contextualizar, então, antes a gente, pela Federal do ABC, pelo Laboratório de Gestão de Riscos da Federal do ABC, a gente trabalhou muito tempo fazendo contralaudos em situações de risco que tinham a indicação de remoção, né? Remoção de moradias, quantidades grandes de remoção de moradia. O que a gente fez e fazia muito era ir no território e fazer um novo laudo para dizer, olha, não precisa remover todo mundo que está nesse mapa, nesse laudo, independente de onde ele tivesse feito ou vindo. Então a gente tinha esse papel. Eu fiz esse relatório lá em 2022, se eu não me engano, em 2022. Eu vou compartilhar aqui rapidinho só para responder a pergunta do Marcel quanto à ocupação. Eu vou mandar para o Li no WhatsApp ou para o João. Acho que o João também tem eles. Se quiser compartilhar sem problema nenhum. A gente Tem. fez. Acho que o João pode compartilhar com todo mundo. A gente fez uma. Quando eu construí, né? Eu, Fernando Nogueira, professor Fernando Nogueira, quando a gente construiu esse. Vocês estão vendo? Quando a gente construiu esse laudo, eu fiz questão de não só falar do momento, quanto da ocupação. A Manzana trouxe para a gente, né, que ele estava ocupado desde 1980. Só que como tinha um caráter que precisava demonstrar essa ocupação, o que eu consegui de resgate histórico das imagens do Google é 2008. Então, desde 2008, a imagem que você tem uma definição boa para ver é delimitar que ele estava ocupando lá minimamente com imagem de satélite que você consegue
visualizar que desde 2008 esse polígono vermelho, que está aqui em tela, estava ocupado, e aí de 2014 até 2020, né, com o carnaval passando aqui, até 2022, que foi o último momento que eu estava fazendo ele, e aí depois a gente faz a discussão do risco. A gente pode encaminhar para vocês, o João pode encaminhar para vocês, um documento público, e se tiverem qualquer dúvida, vocês me perguntem, mas ali era um instrumento de luta, assim. Teve vários outros instrumentos de luta que a Manzana conseguiu captar, né? Esse foi um deles sobre um aspecto dentre vários outros que o território competia. É uma coisa que eu queria frisar aqui, porque teve essa reverberação no governo federal. Esse estudo, esse laudo feito, que o João encaminha para vocês, não foi feito pelo Ministério das Cidades, foi feito pelo Laboratório de Gestão de Riscos, em que eu era pesquisador, integrante, e não tem relação com o Ministério nem com o governo federal. Tá? Queria fazer uma pergunta para você, ou tem mais alguém inscrito? O João está com a mão levantada. Eu só até pedi Ah, daí Maria Tereza fica na sequência, então. Pode ser, Maria Tereza? menor dúvida. Rodolfo, você está compartilhando a tela ainda. Não sei se você se deu conta. Ah, perfeito. Então vamos lá, João, que já me deu uma cutucada aqui, porque, na verdade, eu não estava lembrando das capas. Nós lemos esses livros, alguns deles, mas acho que essa novidade vai ser aqui para o grupo, sobretudo. Mas eu acho que se apresentou algumas publicações que são além daquelas que a gente viu, não, João? Mas o João vai fazer a pergunta e vai perguntar, e vai refletir a respeito. Obrigado, Rodolfo e Flávio. Muito bom ter vocês aqui e ter a oportunidade de trocar assim com vocês. No fim do ano passado, a gente leu esses materiais porque a gente construiu, né, dentro da frente uma proposta para tentar mandar para a Periferia Viva naquela janelinha que teve. E aí, Flávio comentou que esse ano abriu mais uma janela, né, anunciada pelo governo Lula. E aqui eu queria, na verdade, matar uma curiosidade, também fazer uma provocação, aproveitando que estão os dois gestores aí, de como estão as perspectivas da Secretaria Nacional da Periferia para os próximos 2 anos do governo, né? E considerando as políticas de corte de gastos, considerando toda essa conjuntura que a gente está vivendo, né? Delicada, política, que a Secretaria está pensando, que vocês podem falar, obviamente, né? E se vem novidade por aí, se vem mais PACs, ou é isso, curiosidades mesmo, que eu acho que agrega um pouco aqui tanto na nossa construção política quanto para o pessoal todo aqui ficar antenado. Eu vou falar e passo para o Flávio também, para as impressões dele. Eu, eu fiz em algumas falas anteriores, em outros locais, uma alusão, conto uma historinha que vai falar do que a gente planta e o que a gente vai colher, né? A gente chegou com uma força muito grande, principalmente nós que viemos de fora da estrutura federal, sabendo da importância dos servidores públicos de carreira, como a Júlia, mas a gente veio com uma fã, um espírito de inovação e de colocar as coisas na rua o mais rápido possível, com celeridade e tempestividade que é necessária. E a gente vai entendendo que nem tudo depende da Secretaria Nacional de Periferias ou da sua responsabilidade. Tem, como eu falei, né, tem muitos atores envolvidos no que a gente constrói e que, ao mesmo tempo, nos fortalecem, outros momentos nos podam também. Faz parte, desde o poder orçamentário, né, numa conjuntura política e econômica, até de concepção de política mesmo. Então, o que eu vejo, e isso também o secretário tem trazido para esse ano, principalmente, é a necessidade de a gente colocar
junto, em resumo, de alguma maneira, tudo que a Secretaria Nacional de Periferias tem construído. A gente mostrou aqui uma parte importante, muito importante, mas tem várias outras coisas que estão sendo construídas no âmbito da Secretaria Nacional de Periferias, de políticas, parcerias, de formas de execução orçamentária, de caminhos. Eu acho que tem muita coisa interessante que a gente está buscando e tentando afirmar esse ano, principalmente. Eu acho que a gente, e aí o que eu entendo, a gente abriu muitas janelas, muitas portas, e chegou no momento da gente manter essas janelas que a gente abriu, essas portas que a gente abriu, e tomar conta muito bem delas. A gente definir, seguir uma linha, agora o Periferia Viva está na rua, é força, foco nele completo, nas outras políticas que a gente, nas inovações que a gente está tocando, para que a gente tenha isso é uma indicação do presidente, uma colocação do presidente muito forte das entregas acontecerem nessa gestão, né? Então a gente tem buscado muito isso. Então eu acredito que vai ter coisa nova, sempre tem coisa nova, porque sempre nos provocam muito, mas também politicamente a gente tem que entender que a gente está passando por um período eleitoral municipal, né? Então a possibilidade de, no governo federal, na esplanada, nos ministérios, nas secretarias, também ter mudança. E essas mudanças também vão trazer uma conjuntura diferente de força política para o governo, né? Isso também vai legitimar as políticas construídas pela secretaria e que a gente acredita que vão ser fortalecidas para o próximo ano. Flávio, só para não me estender demais também. Não, eu acho que deu conta, só queria acrescentar uma coisa específica, que eu acho que a gente focou um pouco nos planos de ação Periferia Viva, né? Mas a gente tem construído aqui um caminho dos planos de ação populares, né? Então, assim, essa é uma coisa que já está na nossa esteira, né? A gente tem feito algumas coisas já, assim, de maneira prototipada, mas é expectativa nossa também a gente ter aí nos próximos meses também uma ação específica dedicada a similar, né, a esse componente do plano de ação Periferia Viva, que é feito, por mais que seja feito por assessorias técnicas, né, com participação e integração, ele é pela via institucional, é sempre contratado por um ente público. Mas a gente também está construindo caminhos para fazer esses planos autonomamente pelas organizações sociais coletivas, né? E isso servir de alguma maneira também como instrumento de empoderamento, de luta, né? Para que paulatinamente a gente possa também ir pavimentando também um caminho, uma rota de que a partir disso as prefeituras possam facilitar, vamos dizer assim, pegar um atalho para conseguir, por exemplo, financiamentos do governo federal, se eh, ela considerar esse planejamento popular, autônomo, desde o princípio, né? Então, a gente está também construindo rotas nesse sentido. Bom, obrigado. Maria Tereza, querida, quer fazer a sua pergunta? Oi, obrigada, Ali. Boa noite a todos, Rodolfo, Flávio, obrigado por terem vindo apresentar alguns materiais aí da Periferia Viva. Aí eu fiquei com dúvida, Rodolfo, a gente vai receber o material. Fiquei com dúvida considerando as imagens que a gente viu, né? Não conhece o local, mas da precariedade do local, se aquilo lá tem um caminho que é de um caminho de drenagem, se tem alguma linha de córrego natural. E eu não entendi o relatório, não falando só da questão da edificação do terreiro em si, né? Mas essas duas bordas que estão lá encaixadas, que a gente vê na foto aérea, elas, na visão de vocês, elas estavam ausentes de algum tipo de risco, por mais que seja baixo. Eu fiquei com dúvida de qual foi a conclusão que vocês chegaram perante as imagens que a gente está vendo. É, sobre o relatório, tá? E eu, aí tem que contextualizar o todo ali, que é o seguinte. Então,
a gente entender como chega a demanda no laboratório, no LabGris, no FABC. A Raíssa, nossa grande companheira, está aqui presente também, tocando Periferia Viva lá em Diadema. Então, se vocês quiserem, depois, a Raíssa tem muito a contribuir. Então, a história, o que estava acontecendo de fato no momento, no terreiro, era a remoção dele. Naquele momento que ele ia ser removido, que estava prestes a ser removido, a mãe Zana conseguiu articular uma rede. Dentro dessa rede, companheiros da USP, que a gente também tinha relação com o laboratório da Raquel Runick, com o Observatório de Remoções e com o Laboratório de Justiça Territorial da UFABC, que a gente tinha e tem relação, a gente foi acionado para ver, olha, está acontecendo isso naquele território e vão remover a moradia, a edificação onde se encontra o terreiro. O que aconteceu? Eu fui até lá e recebi o laudo da prefeitura que dizia o porquê que o terreiro estava sendo removido. O terreiro está sendo removido porque ele está numa área de risco alto, mapeada, e além dele estar numa área de risco alto, ele também tem sinais na edificação que a edificação pode colapsar. Então, ele teria que ser removido porque ele estava naquela área de risco e aquela condição que se encontrava o terreiro, pelo menos na descrição do que a gente tinha recebido, falava que aquela situação era decorrente da ocupação da margem do canal. Então, isso foi o que a gente recebeu, ou que estava constando no processo em que a gente passou a entrar, a fazer parte. Naquele momento, a gente faz a visita uma semana antes da demolição do terreiro. O que a gente escreve naquele laudo? Algumas coisas. Uma é para tentar demonstrar a garantia que aquela ocupação estava lá por um longo período, né? Ali a gente conseguiu identificar minimamente 2008, pelas imagens, desde 2008 pela imagem de satélite. Esse era uma coisa. A outra foi colocar tudo que estava versando sobre área de risco sobre aquele território, e outra, ver como é que estava a condição da moradia, ou da edificação. Consequentemente, a gente fala ali que a edificação, a estrutura dela, teria que ser removida. Não tem um caminho de volta, de retorno, como ela já estava. Mas o que a gente descreve é que aquele processo chegou até aquele ponto não porque o terreiro ocupou a margem do canal, mas porque teve um processo do empreendimento que estava correndo o córrego do Cadaval, que fez com que ele chegasse naquela situação. Por isso que era necessário que houvesse minimamente uma corresponsabilização pelo que estava acontecendo com o terreiro, que não poderia ficar na conta de quem ocupou a margem do canal. Essa é mais ou menos a linha do raciocínio que vocês vão encontrar nesse laudo que a gente construiu. Quando ele tá e aí a Manzana conta muito bem da escolha, né? E aí eu não quero contar uma história que não é minha, né? Mas da escolha do porquê da ocupação daquele local, como é que vem a ocupação, daquela escolha, né? Daquele local que era próximo do canal, próximo do rio, por vários aspectos de uso do rio, de uso da vegetação, entre vários outros aspectos, porquê da escolha daquele local. E aí, vou somar uma coisa, eu sei que o Flávio também tem que sair daqui a pouquinho, mas eu posso continuar. E vou fazer uma alusão que a gente tem visto no Rio Grande do Sul, tá? Breve. Depois do acontecido no Rio Grande do Sul, vários municípios, você tem várias alturas de lâmina d'água, né? Então, aquela que atingiu a casa passou por cima da casa, aquela que atingiu o telhado da casa, aquela que atingiu 1,5 metros, aquela que atingiu 30 centímetros e aquela que atingiu a guia.
dependendo da forma de construção de um mapeamento de risco, ele vai falar que basta ser atingido para ele estar em risco alto ou muito alto de inundação. Quando eu conto esse cenário para vocês, né? Aquele que a gente passou por cima da casa, no meio da casa, 30 centímetros, e bateu no pedal, na guia, a forma de atuação que passou a ser discutida é que todo mundo que está na área de risco tem que ser removida, independente de onde a lâmina d'água atingiu. E aí é um pouco do que acontece quando a gente mapeia a área de risco de inundação, e como nesse caso, fala assim, ele está ocupando a margem do canal, uma área que inunda, logo ele está em risco, logo ele tem que ser removido daquele local. É uma lógica complexa, está dada e ela é desigual, ela é injusta em muitos casos, mas ela é difícil de ser, mas ela é difícil de ser contornada. E falo para vocês, a partir do momento que se pinta o risco em um local, é muito difícil você conseguir pintar que ele é seguro para quem faz um contralaudo. E aí falo e tenho repetido isso para um técnico, para vocês e vale para qualquer campo de atuação que envolva a temática de risco. Quando você muitas vezes pinta o cenário de risco, se você técnico, a pessoa que está mapeando, não está se colocando em risco pela opinião que você está colocando ou que você está formulando, possivelmente você está buscando a segurança para você e não para as pessoas que estão lá. A segurança é para o seu CREA, para o CAL, para a sua RT, para que você assina e não na busca da segurança de quem está lá. Isso é fato. Fato. Isso aí, depois se vocês quiserem, algum dia a gente fala só de risco e de mapeamento de risco. Eu trago dezenas de exemplos de mapeamento de risco, como eles são dados, como eles são feitos e por que são feitos e o que eles geram, como desigualdade. E ao mesmo tempo vou defender a necessidade de ter mapeamento de risco, tá? Não é porque eu falo que ele não tem que existir. É a consequência que ele gera que tem que ser discutida. Respondi, mas Teresa, talvez fui ter ido longe demais também, né? Acontece. Não, foi longe. Eu que tive o azar que cortou uma parte da sua fala, então eu fiquei com um vácuo do que você informou. Então eu vou ler o relatório, porque eu trabalho com áreas de risco há muito tempo, eu gosto do tema, é uma coisa que eu me dedico. É, eu peguei a parte que você falou da corresponsabilidade, né? E minha pergunta ainda era muito em cima do risco em si, não da corresponsabilidade, nem do tipo de intervenção, mas de entender que não só a casa do terreiro, mas tem toda a margem de ambos os lados que estão muito próximo, né, desse canal, desse córrego, e independente de seja uma via ou qualquer outro projeto, qual que era a proximidade disso, falando-se em risco, obviamente, não entendendo se nem enumerando ainda na metodologia do R1 ao R4, né, entrando nessa questão da metodologia, mas qualquer outro tipo de intervenção, o quanto isso, falando de faixa mesmo, tá? O quanto, não fugindo também do problema do que foi causado, obviamente, as avessas aí com o terreiro, obviamente que tem uma outra questão embutida nisso, né? Não estou fechando a conversa nisso, mas entender toda essa faixa. Se a gente fosse trabalhar, que nós vamos estudar, né? Todo o projeto dessa faixa, como ele seria? Se não é uma avenida, essa borda, essas duas bordas, as famílias teriam que ser retiradas e substituídas, né? Até uma substituição de casa mesmo, digo, de não ocupação, porque a gente, quando trabalha na urbanização, trabalha isso, né? Faz as novas edificações, faz um caminho com um parque junto, não sei, era só nesse sentido, Uhum. mas agradeço a você. Não, eu queria dialogar rapidamente com isso, que assim, vocês têm uma possibilidade de, às vezes não, de fugir da obviedade. A obviedade desse tipo de ocupação é essa, de remoção. E aí, se vocês forem perceber, um cuidado, eu não tinha percebido ainda, Flávio, mas um cuidado na imagem que o Flávio mostrou para a gente daquela imagem hipotética da urbanização. Se a gente fosse pegar ela rapidamente, quando o território passou por um processo de urbanização, as casas que estavam permeando o canal, elas foram mantidas permeando o canal, né? O comum
desse tipo de intervenção é a remoção para transformação de um parque linear ou uma rodovia, né? Eu acho que o caminho menos complexo é ir para esse caminho, porque você vai falar que é o que mais se faz com situações de risco, que é eliminar o risco, quer dizer, eliminar as pessoas e não eliminar o risco. Eliminar as pessoas como tirar elas daquele local, dizer, o risco é alto, o risco é muito alto, elas estão numa condição insalubre, não que muitas delas não estejam. Eu não tô querendo romantizar o fato da ocupação próxima do canal que tem que se manter. Não, não é isso, pelo amor de Deus, não entenda como essa proposta. Mas eu vejo que há possibilidade de discussão, como por exemplo, aí vou usar um exemplo, a Manzana e o João com o Lee fizeram uma proposta de manter o terreiro de alguma forma, onde ele estava. Ele poderia ser uma ocupação não permanente, certo? No local que ele se manteve, poderia continuar sua prática, ou poderia ter outras intervenções que não fossem permanentes. Eu poderia discutir qual que é a lâmina d'água historicamente naquele território, discutir formas de ocupação daquele território que mantivesse parte ou alguns locais que possivelmente não são atingidos da mesma maneira, porque quando eu vou pintar a mancha, muitas vezes você toma como pressuposto que a mancha está correta e que não tem como fazer outra mancha e só existe aquela mancha, eu tô falando, aquele setor de risco de inundação. Só, ele é dado e, como alguém pontuou, não tem uma outra forma de eu discutir ele. Dentro dele, com certeza você vai ter pessoas mais ou menos vulneráveis à inundação, edificações mais ou menos vulneráveis ao processo que está acontecendo ali. Se eu fosse partir de novo pelo tradicional, de fato o que ia acontecer o máximo, a mudança que poderia acontecer é que a via que está lá poderia ser uma via de um lado e um parque linear do outro. Comumente o que a gente ia ver. Talvez vocês tenham, falei talvez, mas eu tenho certeza, que vocês têm capacidade de construir outras ideias, como o João próprio me mostrou no passado, a construção de outras ideias. Eu não sou favorável à ocupação de área de risco a qualquer custo, tá? Eu sou favorável à discussão, primeiro, da qualificação da segurança das pessoas e a uma possível permanência quando se tem técnica e possibilidade para isso. Na realidade, é o que você falou, né? O laudo do risco é uma construção, né? De todo histórico, de vários saberes. A gente também, eu trabalho em São Paulo, quando alguém vem com um laudo da defesa, a gente questiona no sentido, um laudo, ele é um acúmulo de saberes, né? A gente gosta sempre de aferir. No caso lá também acho que valeria saber qual que é o cálculo hidráulico, independente do tamanho de lâmina que chegou nas casas, porque o cálculo hidráulico vai dizer o quanto esse córrego ele precisa se espraiar, e não necessariamente numa engenharia tradicional, mas numa engenharia que seja mais verde, mais azul, né, e menos cinza. Então tem uma área de espraiamento, né? E trabalhar sempre com essa questão que a gente fala, não gosto dos números mágicos, a gente é fã aí da REURB, que tem sido bem discutida, né, em áreas de mananciais que a gente está, é difícil de dialogar, mesmo que tenha lei federal, no município já tem a municipal, é algo que as pessoas têm dificuldade de entender licenciamento e regularização fundiária, e a gente também parte do princípio que o quanto mais dá para ficar, é a permanência das pessoas, né, com sua pré-existência, e as formas de solução, a gente pode sair da caixinha da engenharia tradicional e seguir. Era mais nesse sentido, Boa. sabe, Rodolfo? Tentar entender esse caminho como um todo, e ainda ponderando que não fomos no local, né? Mas a imagem dá alguns resultados. Mas O mapa, agradeço. não, e aí já deixo para você que o mapa de risco pautado lá não tem nenhum tipo de cálculo, modelagem hidráulica, hidrológica. Se tiver, vai ser uma surpresa, porque eu conheço esse tipo de mapeamento. É inaceitável. Claro que observando as fotos, me dá uma sensação da fragilidade, do quanto ainda a gente não tem de informação do espraiamento, das próprias construções
de suas precariedades, tipo de solo, né, mais mole nas bordas, mas não se dá, não é possível admitir um laudo sem uma metodologia reconhecida nas nossas normas brasileiras, nacionalmente, ou até quando precisa, em algumas áreas aqui, a gente usa muito trabalho contratado do Sérgio Ludemann. Teve uma área nossa em São Paulo que eu dei uma provocada nele, ele criou um método meio que do escritório dele, porque ele foi buscar referências internacionais. Eu falei, me traga uma coisa que é mais discutível com a comunidade, porque era uma obra em andamento. Ele falou: você trouxe algo que não é a situação natural, você me pede uma coisa que está com uma obra em andamento, né? Então foi mais complexa. Mas sempre tem que ter uma metodologia, né, Rodolfo? A gente não pode, por observação, a gente pode querer, num momento, aí não falando como técnico, querendo se assegurar, como segurança das pessoas, por observação, pode constar um certo grau de precariedade e a gente, num período de chuvas e cheias, dosar de trabalhar com a comunidade, sistemas de alerta, né, com o Uhum. histórico da região, até ter um projeto que tenha uma integralidade. E a gente, a gente participou de uma outra reunião faz 2 semanas e é um risco, tem misturado, tem R2, tem R4, e o R4 me dá muita aflição, porque às vezes as pessoas não querem falar para a comunidade, mas a gente tem que alertar que eles têm que sair, né? Nesse caso que eu estou contando, ia ter uma substituição de moradias. Eles saem, a gente acomoda o terreno, é o que você falou. Não elimina as pessoas, elimina o risco e as famílias voltam para a área de origem. A gente vai conseguir fazer isso. Então, substitui, sai temporariamente, acomoda esses platôs e as casas, vamos trabalhar com tipologia de casas sobrepostas, que as comunidades gostam mais. Claro que, por hora, os prédios adensam mais e a nossa fila de aluguel é grande, né? Mas é isso, é tratar o risco com um olhar cuidadoso que merece. Obrigada, Rodolfo. Eu que agradeço. Eu tenho muito para falar disso, então não vou falar mais, que eu vou bem longe nessa aqui. Eu conheço o Ludman Aí eu vou também, o trabalho dele, conheço roubar bastante coisa. Eu vou roubar a fala dos outros, que é um tema que quando eu falo que eu adoro esse tema, obviamente que é uma situação dramática, trágica, e coloca as pessoas. Na realidade, eu gosto muito do tema para a gente poder quebrar ele, no sentido de dar um retorno urbano, paisagístico. É algo que trabalhei na prefeitura de Diadema, tem uma colega aí, né? Trabalhei quando estagiária lá, então. É algo que a gente aprendeu na prática, enxergar, entender o que é o risco, né? Então, é nesse sentido que eu gosto do tema. Eu vou parar de falar, que senão eu ia até muito tarde com você. Aproveitar e trazer um dado a mais aqui, para essa, porque eu acho que isso é uma questão, assim, de fato, é quase espinha dorsal ali daquela situação ali do Cadaval, né? E, e o que acontece também ali é que essa obra viária, ela foi iniciada no Baixo Cadaval, onde ele deságua ali no Cutia, e quando termina essa primeira etapa, é que começa a acontecer os episódios de alagamentos mais intensos no Alto Cadaval. Quer dizer, a obra veio, quer dizer, a própria ação foi nessa coisa que é tudo muito dinâmico, né? Porque o terreiro estava ali instalado desde a década de 80, por razões que têm a ver com as dinâmicas, né, dos rituais ali, próximo da água. E, enfim, e nunca tinha tido um episódio desse, né? E de repente, claro, a ocupação foi acontecendo de uma maneira, enfim, intensa, mas o que passa a mudar o quadro de uma maneira completamente, né, vamos dizer, violenta, é quando essa obra é iniciada na parte baixa da bacia. Então, essa história, né, que o Rodolfo traz, né, do risco, da construção e como o próprio risco ele acaba sendo dinâmico, né? Enfim, quer dizer, no determinado momento não existia essa cota, de repente essa cota aumentou por conta da obra, enfim, e assim vai. E só para Rodolfo e Flávio saberem, quer dizer,
esse grupo aqui, então a gente vai fazer um campo ali no sábado próximo. Então, a grande parte do grupo aqui ainda não esteve lá. Então, né, enfim, tudo, essas fotos, por exemplo, que vocês mostraram, foi muito bom, porque realmente ninguém tinha visto ainda imagens anteriores a essa, enfim, a situação que está atualmente. Mas, enfim, queria deixar aqui o microfone aberto. Não sei se a Raíssa vai atender a provocação e vai se colocar aí, que o Rodolfo chamou na chincha. Você vê, foi só ligar a câmera para Professor, aparecer só... um pouco. Pode Raíssa, falar. rapidinho antes de você falar, eu vou ter que sair mesmo, me despedir agora. Ah, poxa. Desculpa a vocês por não continuar, mas enfim, Rodolfo acho que vai ficar ainda um tempinho aqui. Eu queria agradecer demais, tá? De novo, o momento aí com vocês, e me colocar à disposição também, para qualquer dúvida que vocês quiserem, tá? Maravilha, Flávio. Agradecemos muito aí enfim, a sua delicadeza aí ter vindo com a gente aqui. Muito bom. Sim. Obrigado. Até breve. Tchau. Vou aproveitar a provocação e também estender os elogios, né? É uma oportunidade incrível para todo mundo ter uma aula com pensadores de políticas públicas como são esses colegas. Tenho muito orgulho do trabalho que vocês estão fazendo e para nós lá em Diadema é, como você falou, Rô, é só receber o recurso e trabalhar. A gente vai continuar trabalhando e trabalhando. A gente tem o Periferia Viva, agora estamos puxando aí um plano um plano comunitário de enfrentamento, adaptação às mudanças climáticas. Então, o foco do plano inclusive, é ultrapassar a discussão do que é ou não é risco, mas é discutir como as pessoas acessam conhecimento técnico suficiente para encarar esses riscos que existem. Que eu acho que é o nó da coisa, né? É aproximar as pessoas do conhecimento e de saber que território é esse que elas ocupam, né? Então, para a gente também ali dentro da prefeitura é uma super oportunidade incrível da gente poder trabalhar com uma população, no caso, né, lá da onde a gente está elegendo como área prioritária, é uma população que está em situação de risco geológico, hidrológico, de poluição, climático, enfim, é uma área também de mananciais, Maria Tereza, mas no nosso lado de Diadema e que era muito próximo ao lixão ali que tinha na estrada do Alvarenga. Então, enfim, tem trocentas camadas e a gente vai fazer uma discussão super importante lá com a população, que daí aquela coisa, né, Rô? Já tem uma camada de risco, aí a população vai lá, corta um talude de 90 graus. Aí você fala, putz, Maria, por que você cortou esse talude? E aí você fala, não, eu tenho que pensar, vamos discutir. E aí eu acho que a nossa função, não só enquanto gestor público, mas também como profissional, né? Eu acho que à luz dessa discussão que o Rô falou sobre a responsabilidade técnica, não é só saber onde está indo o nosso CREA, o nosso CAL, mas é onde está indo o nosso conhecimento, né? Para onde a gente está oferecendo nossos projetos, o que que a gente está pensando. A gente escreve laudo, a gente também projeta, ou a gente discute, a gente arranca possibilidades. E estando dentro da gestão pública também, a gente sempre encara às vezes até uma dificuldade do servidor público, o arquiteto, engenheiro, de se opor a fazer determinadas discussões, porque, não, ali vai cair. O que que você vai lá falar? Não, gente, vamos lá conversar. Vamos ver quem são aquelas pessoas, vamos ver o que que elas estão vivendo, o que que levou elas ali, o que que a gente pode fazer por elas. Será que a gente não consegue discutir um muro de arrimo de 5, 6 metros para já melhorar essa situação? Quanto vai custar para a gente, quanto custa para eles. E eu estou falando de um município que não tem um puto orçamento, que é Diadema, né? Mas eu acho que foi incrível. Agradeço a abertura do curso da pós para a gente poder também aproveitar essa visita virtual. Valeu. É muito bom, Raíssa. Maravilha. Bom, tá? O microfone está aberto aqui para quem quiser se manifestar, aproveitar aqui essa oportunidade. Eu acho que a Raíssa reforça uma coisa que também me deixou muito, me transpareceu muito, né? Que é uma visão, assim, de como chegar, né? Uma visão observando as pessoas, né? Olhando, interagindo com as pessoas que estão ali, né? E não uma visão que é abstrata, assim, né? De um território ocupado, ponto, né? Não, tem pessoas, tem famílias, tem articulações ali. Opa. E está todo mundo mais tímido.
Diga lá, Rodolfo. Abriu. Não, viu? Aproveita, Eu vou aproveita. para cá. Eu acho que eu vou para igual o Marcel. Marcelo. Tem uma bebezinha me esperando também. Então eu acho que eu Tá bom. sinto que chegou meu momento também. Queria. Passo para a Maisana e depois eu agradeço aqui o espaço Diga mais, e Ana. falo mais. Olá, Equalei, boa noite a todos. Rodolfo, um prazer, muito obrigada por toda a contribuição, né? Esse laudo foi muito importante para todos nós. É, eu queria fazer uma retrospectiva, né, para poder situar melhor aí todo mundo. O processo dessa obra, né, do Cadaval, ela trouxe, para além de todos os problemas que já foi colocado aqui, ela trouxe toda uma modificação para aquela comunidade, né? Para as comunidades que cercam ali todo o trecho do Cadaval, né? Que é bem extenso. Primeiro dizer que na década de 80, quando né, minha mãe, chegou ali, era um outro contexto, né? Onde tem aquelas casas, no fundo da imagem que o Rodolfo mostrou, era mata atlântica, né? Era vegetação. O rio, ele passava distante da edificação, né? E a edificação na década de 80 não era aquela. Ali é o que sobrou da edificação, na verdade. Então, aquele fundo era nosso terreiro, né? Na Bahia a gente chama terreiro o quintal da casa, né? Então, era o quintal da unidade tradicional, na verdade, onde havia as vegetações, onde havia as plantas tradicionais, né? Enfim, onde a gente criava nossos bichos. E com o avanço da urbanização no centro da cidade de Carapicuíba, com a chegada de algumas lojas, com a chegada de mais imigrantes para dentro da cidade, então aquela área também, assim como outras favelas, que são mais de 100 na cidade de Carapicuíba, foram sendo ocupadas, né? E ali não foi diferente. Então chegava alguém lá da Bahia, a gente pode fazer um barraco aqui? Então, a gente deixava, aí foi chegando um outro, aí foi chegando outro. Mas, de toda forma, não foi as edificações que alteraram a condição do córrego, né? O que alterou a condição dele foi a chegada da obra. Com a chegada da obra, o que ocorreu? O fluxo de água aumentou ali naquele trecho. Aliás, em todo o trecho, em toda a extensão do córrego, né? Com a chegada de empresas lá no início do rio e com os dejeitos que as empresas iam jogando dentro do rio, foram aumentando o acúmulo de lixo. Nós, então, em 96, iniciamos um processo de limpeza do córrego, feito pela própria comunidade, com a ajuda de moradores. Fizemos campanha, né? Procuramos pleitear ali junto ao governo para que no plano diretor da cidade pudesse observar as áreas onde haviam comunidades tradicionais alocadas, para entender que a dinâmica de urbanização nesses trechos haveria de ser diferenciada. Isso não foi atendido e aí, obviamente, passa pelo processo de racismo ambiental, de racismo em várias camadas. E começamos a lutar politicamente para mudar a condição, né, a situação dos lugares, né, ali no leito do Cadaval. Mudar como? Fizemos, inclusive, um plano, né, um plano popular, né, também não foi aceito. Enfim, o governo queria a obra, né, porque a cidade estava recebendo novos empreendimentos imobiliários, e havia uma perspectiva da construção de um shopping center. Esse shopping center alavancou esse processo de busca de captação de recurso, então, começar essa grande obra.
E nesse processo, eles completamente ignoraram as pessoas, que é aquilo que o Rodolfo falou, é, numa das falas dele, e também na fala da Teresa, com muita sabedoria, eles não entenderam as pessoas, né? Completamente ignoraram que existiam pessoas ali, modos de vida, né? E eles ignoraram. Então, aquela parte que da foto dá para ver ali muito objetivamente uma parte da canalização, inclusive do córrego, né? Eles foram trazendo a canalização do córrego, escavando e abrindo esse córrego, né? Alargando esse córrego para introduzir então essas aduelas, enfim, e as casas foram caindo e as casas foram tendo que ser desocupadas assim rapidamente, sem um planejamento de moradia popular, sem um planejamento para as crianças, por exemplo, que muitas ficaram, inclusive, sem estudar por um longo período, porque tiveram que ser removidas às pressas, enfim. E todo o trecho por onde essa obra passava ia para o lado da gente já lá em cima, piorando a situação. Até antes de 2012, nunca havia tido uma enchente ali. A primeira enchente que aconteceu naquele trecho do Cadaval, a primeira vez que o Cadaval encheu, foi em 2012. E já era uma consequência da obra, porque foi tentando colocar várias aduelas ali que não suportava, né, o tanto que eles já tinham aberto ali o canal, né, foram arrancando todas as árvores que fazia contenção, né, das águas de chuva, das encostas desse córrego. E, obviamente, eu não sou uma especialista, né, não sou uma técnica da área de urbanismo e nem de geotécnica, mas eu também tenho um saber tradicional que me leva a crer que o rio poderia permanecer na sua forma original, ser limpo, inclusive, que era o que a gente sempre solicitou, né, de uma outra forma e não necessariamente destruindo a vida, né, das pessoas que estavam lá, porque a nossa casa foi destruída pela força da obra, né? O Rodolfo teve lá para fazer esse laudo na semana que ele foi demolido. As máquinas, elas trabalhavam a menos de 1 metro, de 10 metros da casa, depois foi avançando. A gente tem imagens, vídeos que mostram a escavadeira, a retroescavadeira na janela da cozinha, já escavando toda a base da edificação. Então, aquele lixo ali, as bordas, foram arrastadas pela retroescavadeira, aquela parte foi alargada pelas retroescavadeiras, porque elas entraram dentro do rio e foram alargando, foram futucando toda a edificação do terreiro, e isso fez com que o terreiro rachasse inteirinho. E esse laudo da Defesa Civil, ele foi feito a olho. Em nenhum momento eles entraram dentro da edificação, nem da nossa e nem de nenhuma outra ali. Foi feito por uma articulação política, porque o terreiro, naquele espaço, ele mantinha ali uma salvaguarda de toda a comunidade também, né? Tanto que o pessoal dizia, olha, se o terreiro não sair, a gente não vai sair, a gente tem uma chance ainda de ficar e tal. E isso levou, então, essa pressão, né? Eles fizeram esse laudo, sem nenhuma referência, como o Rodolfo tecnicamente colocou. A gente nem sabia desse laudo, né? Ficamos sabendo quando o oficial de justiça chegou com a ordem de despejo, né? A ordem dizendo, olha, vocês têm que sair porque a gente vai demolir agora a casa, né? Então, foi desse nível que aconteceu, e é muito ruim, né? A gente falar como comunidade tradicional, né, o nosso povo tem muito receio do processo urbanístico, porque sempre é do mesmo formato, né? Eles dizem que nós estamos numa área de risco,
quando a verdade é que as áreas foram transformadas pelo processo de urbanização dos centros, dos grandes centros, né? E o processo de expulsão das famílias dos grandes centros para as áreas periféricas, que as pessoas vão se amontoando por não ter mais espaço, né? Por serem expulsos dos grandes centros, onde tem uma condição mais plana, né, com menos córregos, com menos água e tudo mais. E aí eles dizem, bom, vocês estão numa área de risco. No caso do Cadaval, o Cadaval nunca havia representado risco algum antes desse processo, dessa intervenção criminosa. Após essa intervenção desrespeitosa com o próprio meio ambiente, mas também, principalmente com as pessoas, obviamente que eles começaram a dizer que ali era área de risco, inclusive colocaram isso depois no plano diretor para ter base legal para acessar recursos e aí concluir o plano que eles tinham, que era de construir uma via que levasse até facilitasse o acesso ao shopping. Vocês vão estar no local e vão ver que a via ela foi toda construída, toda pensada para terminar dentro do shopping, porque ela não vai para nenhum outro lugar. Ela vai para dentro do shopping. Então, quantas vidas e modos de vidas foram destruídas para passar uma via e calar as águas, né? Então, é uma sucessão de problemas, né? De ordem técnica, vou dizer assim, né? Ou falta de técnica, né? Que não respeitou absolutamente nada, sequer as próprias legislações que dispõem sobre a questão de áreas de proteção ambiental, até porque, antes da obra chegar, todo o trecho do Córrego Cadaval era considerado área de proteção permanente, né? E aí eles, não sei qual foi a manobra política que utilizaram e conseguiram descaracterizar a área para poder chegar, então, a essa obra. Então, era isso que eu queria só aqui esclarecer. Obrigada. Oh, mas Ana, agradeço muito aí o seu, enfim, esclarecimento, essa visão meio que, vamos dizer assim, desfez algumas lacunas aí da conversa, né? E mas eu acho que é isso, eu acho que essa experiência do sábado vai ser legal para todo mundo, porque também vamos conversar mais com as pessoas ali, enfim, a coisa mais ao vivo também, né? Sempre é outra, uma experiência que, enfim, que complementa, né? E vamos entender mesmo um pouco mais enfim, essas sobrevivências que ainda estão ali, essas resistências e, e o tamanho também do estrago, né? Acho que é um pouco a expectativa essa que a gente se aproximar disso, né? Li, queria aproveitar Opa, Rodolfo, aqui diga lá. só uma coisa que a Maisana fez uma construção que definida muito bem academicamente como uma construção social do risco, né? Como um processo histórico de ocupação que tem vários fatores chega depois num momento episódico que trata de um risco e de um desastre naquele momento. Então, entendendo tudo que leva e não só a ocupação daquele do terreiro na margem do canal que fez levar com que acontecesse aquilo. Acho que isso é importante. E aí queria agradecer o convite ao João também, ao Rubem e à Maria Tereza pelo espaço dado aqui ao Ministério das Cidades, à Secretaria Nacional de Periferias. Dizer que a gente está aqui para outras conversas, né, sempre que possível. A agenda aqui é complicada, mas sempre que possível. Então, precisando de algo, alguma conversa posterior, a gente está aqui à disposição. Anotei aqui nas minhas tarefinhas mandar o guia para vocês, vou dar um jeito para isso, já que é a minha última fala. Mandar um abraço para minha companheira Raíssa, que fiquei muito feliz de vê-la aqui. Tá? Então,
Bom, É muito isso, gente. Mas, bom. Ana, obrigado também, viu, por tudo. E conte comigo. Bom, para nós que é uma honra, enfim, ter vocês aí, enfim, a secretaria, o ministério, e uma alegria também, enfim, eu acho que trouxe muitos insumos aqui para a gente caminhar junto. Uma alegria e até breve. Vamos fazer novas conversas aí já, como já tem abertura e a gente vai amarrar no pé da mesa vocês daqui a pouco aí. Obrigado, Ana. Tá bom, Obrigado. gente. Então, boa noite, Rodolfo, boa noite a todos. Boa Quinta-feira noite, vamos gente. nos ver Boa aí noite. pessoalmente. Maravilha. Boa noite, gente. Tchau, Cada um gente. tá. Boa noite. Fiquem Boa noite, gente. Boa Obrigada. noite. Obrigada. Boa noite.